a Guerra de Canudos. Nesta época, de 1896 ao 1897, ocorreu essa revolta de Canudos, liderada pelo seu líder messiânico, o cearense de Quixeramobim, que, segundo a história, nasceu por volta do ano de 1830 e de início foi padre, depois comerciante e advogado. E esse conselheiro, como foi chamado posteriormente, andou pelo sertão do Nordeste, Sergipe, Pernambuco e por último na Bahia, dando os seus conselhos. Por isso, Antônio Mendes Maciel foi cognominado de Antônio Conselheiro. E Antônio Conselheiro chegou por volta de 1893, aí na Fazenda Canudos, à margem do rio Vaza Barris, onde era um local com pouco mais de 500 barracos, de 500 moradias simples, e com suas pregações messiânicas e com seus ensinamentos de uma ocupação ou de uma propriedade coletiva, foi incentivando e motivando os nacionais daquelas regiões remotas do Nordeste que afluíam as levas para aquele povoado que de repente cresceu, que chegou a ter, segundo se noticia a história, de 20 a 30 mil habitantes. E neste lapso temporal tão efêmero de 1893 a 1897, quando finalmente a 5ª expedição do Exército Brasileiro, uma expedição com 10 mil homens, foi a que conseguiu dizimar os acampados, se pode se dizer, aí do povoado de Canudos. O Exército Brasileiro, na primeira expedição, na segunda e na terceira e na quarta, não obtiveram êxito para eliminar ou para interromper o avanço daquela comunidade de Canudos, que não tinham armamento e munidos tão somente com paus e armas rústicas, conseguiam se defender e se livrar das investidas do Exército Brasileiro. Antônio Mendes Maciel pregava então uma propriedade coletiva e prometia, na verdade, o paraíso, oferecia essas promessas messiânicas. Nosso povo brasileiro de então, advindo de um país que teve até 1888 a escravidão instituída no solo desse país. Estava então aquele contingente humano de ex-escravos, então, porque a escravidão tinha sido extinta pela lei de 13 de maio de 1888, e estavam ávidos para ter alguma oportunidade, e qualquer promessa alvissareira, messiânica, os convencia de que era por ali o caminho, e vieram engrossar as fileiras e aumentar o número dos habitantes de Canudos. Isso preocupou o governo brasileiro, que rotulou
o Antônio Conselheiro como uma pessoa que estava querendo retornar o Brasil ao regime monárquico. E com essa bandeira, com essa rotulagem, o exército foi atacar o povoado de Canudos. A primeira, a segunda e a terceira e a quarta vez não foi exitoso. Precisou então reunir um contingente de 10 mil homens do então nascente exército brasileiro para atacar e dizimar de uma vez por todas aqueles cidadãos, aquelas pessoas que estavam acampadas naquele local. É um movimento social, uma realidade que o Brasil conviveu naquele período, e não é diferente hoje, quando graça solta por todas as margens de rodovias do Brasil, movimentos de acampamentos de sem terra. O Brasil precisa nortear suas políticas agrárias, fundiárias, a distribuição de terras tão desigual nesse país, para que outros canudos não continuem se repetindo em escala menor, mas na grande dimensão territorial e continental desse nosso país. É importante, a título de observação, observar que, sob o ponto de vista nacional, a obra Os Sertões de Euclides da Cunha é a que relata e menciona a situação da Guerra de Canudos. Mas sob a visão internacional, o peruano Mário Vargas Llosa também, no seu livro A Guerra do Fim do Mundo, se dedicou, e ainda o filme não foi exibido, mas estudou também em profundidade, tamanha a impressão que ele teve quando leu e absorveu os relatos e o que contou Euclides da Cunha no seu livro Os Sertões.